bem? Eu acho que, como começamos um pouquinho atrasado, acho que vou mudar. Pode sentar aqui, por favor, professor Luciano, professor Bruno. Né, vamos dar uns 5 minutinhos para dúvidas, caso vocês queiram. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida para o Bruno. Você não pode perguntar. Posso. Você falou que se o paciente não evolui clinicamente de forma favorável, você avalia, por exemplo, foco, se precisa fazer controle de foco, etc, etc. E qual é o tempo que você espera habitualmente? Porque essa pergunta sempre surge. Qual é o tempo que você espera habitualmente de melhora ou de piora clínica do paciente para decidir, por exemplo, troca de antibiótico? Eu acho que tem que ser baseado em fator de risco. Aí. Senão, o paciente que vai mal, ele sempre vai, em 24, 48 horas, vai estar com vancomycin e colistina, né? Então, que não é o que a gente considera mais apropriado. Você pode considerar, eventualmente, putz, é um gram negativo, talvez dar uma dose de amicacina para segurar uma cobertura para bactérias multiresistentes se tiver algum fator de risco, mas eu acho que eu sou mais favorável... Por exemplo, um caso como esse, especificamente, se ficasse 48 horas e continuasse evoluindo de forma desfavorável, você manteria a ceftriaxona ainda como antibiótico terapia? Manteria. E você acho que imaginaria que... Pode falar. O grande exemplo é a meningococcemia, né? Que você isola a bactéria, ela é sensível e o paciente faz uma disfunção de múltiplos órgãos desgraçada, com CIVD, com tudo, independente da antibiótico terapia ter sido apropriada, né? Então, e a gente tem alguns dados também em pneumonia, que 1/3 das pneumonias elas evoluem, pneumonias com pneumococo isolado, sensível à penicilina, o paciente evolui com piora clínica e piora disfunção orgânica a despeito de antibiótico terapia apropriada. Então, tem muito mais coisa da resposta do hospedeiro na evolução com a disfunção orgânica e com choque do que só a resistência antimicrobiana. Não sei se era isso aí que você... Era. E se tivesse sido administrado meropenem e piperacilina tazobactam, qual seria a sua estratégia para descalonamento? Eu acho que você não chegou a mencionar na aula, mas acho que é importante mencionar para eles. Né? Perfeito. Nesse caso, assim, como a infecção urinária, é muito provável que, se você coletou a urocultura, ela vai vir positiva. Dá para se basear nela apenas, né, e descalonar baseado nisso. E se crescer na hemocultura, maravilha também, né? Mas, do contrário, vai acabar ficando. Então, por isso que é muito importante a gente se basear em fatores de risco e a gente tem uma taxa de erro, que é aceitável na literatura, que é em torno de 10% a 20%. Quando a gente quer acertar sempre, a gente vai errar mais para cima e a gente vai induzir mais resistência na nossa unidade. E, com o tempo, a gente já passou por isso, né, Luciano? Nas nossas testes, teve uma época que a gente começou a ter mais KPC, começou a ser esquema empírico, vancomycin e colistina para todo mundo. E aí surgiu a KPC resistente à colistina. É natural. Você começa a usar mais, não tem jeito. Então, a gente tem que ser criterioso, né? É claro que tem que ter um certo experiência, ver o doente direitinho para não deixar passar alguma informação relevante, né? Tá. Pessoal, que tiver alguma pergunta, essa discussão é bastante importante. O uso de antimicrobiano, né, realmente que os professores falaram aqui, é muito importante. Todo medicamento, né, é um instrumento e a gente tem que saber usar bem e ver qual que usar, porque tem multiresistência, né? E outra coisa, os eventos adversos consequentes ao uso de antimicrobiano está muito assim relacionado até com tipo neurotoxicidade, convulsões que pode vir, né, vindo do uso de antimicrobiano mesmo. Então nós temos que saber fazer um uso racional desses medicamentos, né, os antimicrobianos. Isso é muito importante. E só para lembrar, não sei, acho que foi discutido o caso, por exemplo, na pneumonia, né, foi discutido aqui o uso de ceftriaxona. Né, quantos de vocês, ou quando eu passo visita, né, eu vejo assim, ceftriaxona associado com a oxacilina. Né, vocês já viram isso? Né, ceftriaxona associado com oxacilina? Vocês não viram? Ninguém faz isso? Né, eu vejo assim, é muito comum. Na verdade, por exemplo, se você está usando, não tem, sabe, nada que o ceftriaxona não pega, né? Quer dizer, que oxacilina pega e ceftriaxona não pega. Então, na verdade, a associação era para fazer descalonamento. Né? Então, quando chega a cultura, você deixa só oxacilina, se for sensível. Senão, você mantém o ceftriaxone. Mas é que a gente acaba não fazendo, né?
Então, é um gasto a mais, né? E aí pode ter mais risco de interações medicamentosas, que a gente tem que tomar muito cuidado com os medicamentos que a gente prescreve, principalmente os pacientes graves, né? Dentro, na UTI, paciente crítico. Então, geralmente recebe múltiplas medicações, e aí a gente começa a ter os riscos de interações medicamentosas com eventos adversos para os nossos pacientes. Então, nós temos que saber usar muito bem todos os recursos, os nossos medicamentos, como foi falado aqui, né? O professor Luciano, lembrando bem, com relação ao soro fisiológico, né? Solução salina, e o ring é lactato, né? Tem que saber usar e de acordo com, inclusive, exames laboratoriais, né? Professor Luciano, professor Bruno. Certo, gente?